Ora então, obrigado por terem esperado. Isto vai correr bem, que é um PDF. Deixa-me tirar isto daqui. Tem que andar o rato. O que é que se passa aqui? Ok. E o gajo está a escorregar. E eu consigo... Ok, consigo andar assim. Pronto. Is there any non-Portuguese speaking person? Não? Melhor ainda, senão isto me ia correr pior. Bem, e eu não tenho as minhas notas, que vai ser engraçado, porque devem ensinar os vossos pequenos a programar, mantendo sempre um olho num eventual calcatarno. Alguém percebeu esta referência? Muito bem. Ora bem, eu sou lead developer na Moloni, podem me encontrar em todos os sítios habituais, eu não vou perder muito tempo com isto. Só uma coisa, há aqui alguém que nasceu, estou a ver que sim, antes de 88. Há montes. Quem é que teve um Spectrum? Já menos. Spectrum ou similar? Vários similares, não é? Pronto, em 2014, no CodeBeats 7, eu dei uma Lightning Talk que focava alguns aspectos de porque devem ensinar programação a crianças. Entretanto, algumas coisas mudaram, aliás, já estavam a mudar na altura e só se agravaram daí para cá. Eu vou passar por estas rapidamente. Pensamento lógico. Eu na altura fiz uma piada, esta é diferente. Um programador, a mulher de um programador pediu para ele ir à loja e disse-lhe: traz pão, se tiverem ovos, traz 12. E o gajo chega a casa com 12 pães. Não é? Porque além de sermos distraídos, não é? Temos este tipo de pensamento lógico e a distração leva-nos a isto. Isto nunca acontecia com uma mulher, atenção. Mas há imensas coisas em que a lógica é importante, não é só na nossa área. E a lei portuguesa é pródiga nesse aspecto. Este é um exemplo do Código da Estrada, que é as crianças com menos de 12 anos, transportadas em automóveis que tenham cintos de segurança, enquanto a sua altura for menor que 1,35 m, devem ser seguras com um mecanismo de retenção apropriado. Em outras palavras, as crianças são isentas de usar um sistema de retenção apropriado se a idade for superior a 12 ou se a altura for maior que 1,35 m. Este ou faz uma confusão louca às pessoas. Eu tive uma discussão com o meu sogro há 2 ou 3 meses, porque estávamos ambos na dúvida de qual era a letra da lei. E a letra da lei é tudo menos clara. E há vários exemplos na lei sobre isto. Número 2. Resolução de problemas. O nosso ensino formal de programação dá-nos imensas ferramentas para nós resolvermos problemas, diagramas, pseudocódigo. Eu até tinha aqui mapas de Carnot também. Este ensino formal pode ser importante muito cedo para as crianças, porque isto não serve só para a nossa área, serve para um monte de coisas. 3. Percepção espacial. Eu aqui tenho outra história. Quando eu era miúdo, viviam ao lado dos meus pais, vivia um senhor já velhote, acho que era viúvo, ele tinha uns netos que iam para lá brincar no verão, pequenitos, e nós brincávamos ali no verão. E um dia a bola perdeu-se. Perdemos uma bola a jogar a bola, que a gente jogava de um quintal para o outro, perdemos uma bola. Eu vi a bola. Eu vi onde é que a bola caiu. Mas como queria impressionar a garota, disse: não, eu tenho ali um computador e tenho um radar e eu vou lá e a gente faz as coisas. E fiz isto. Isto podia ser russo para eles. Eles não perceberam patavina. Ainda por cima, o computador estava no sótão e tinha rádios desmontados e fios, e era assim um sótão de madeira que ainda dá mais aquela coisa. Eles não perceberam patavina. Eu fiquei com aquela do tenho um radar. Mas a coisa aqui é a percepção espacial. Se vocês repararam, aquilo tem as coordenadas do Spectrum, que eram relativamente pequenas. A percepção espacial foi uma coisa que me ficou desde essa altura. O Spectrum era muito rígido nesse aspecto. O sistema de coordenadas era muito pequenininho e tinha que ser mesmo certinho. Quando eventualmente cheguei à universidade, eu fiquei chocado que a maior parte dos meus colegas, nós tínhamos uma disciplina que era computação gráfica e interfaces.
e que tinha uma parte de... Era tipo jogos, pronto, jogos de plataforma e não sei o quê. Os meus colegas tinham imensas dificuldades com o sistema de coordenadas. Coisas simples como, ok, se o ecrã tem 1024 e se o meu boneco tem 40, eu para detectar uma colisão com o extremo do ecrã tenho que subtrair os 40 aos 1024 que eu sei que o ecrã tem, levando em consideração a posição do boneco. Isto fazia imensa confusão. E eu acho que ter brincado e programado com o Spectrum desde tão novo cravou aquela ideia da grelha de tal forma que depois nunca mais me esqueci. E isso é muito importante às vezes até para descrever onde é que estás? Pá, estou 20 metros para a esquerda do prédio X e 10 metros para a frente de não sei o quê. Obriga-nos a pensar a nível de coordenadas e isso ajuda-nos para muita coisa. Mas a vantagem mais importante que eu falei em 2014 é awareness. Ajudem-me. Como? Consciencialização, exatamente. Nem todos os miúdos vão ser programadores e vão continuar a programar. Isso não existe, nunca vai existir. No entanto, se nós os ensinarmos desde muito cedo, há uma série de coisas que se vão manter com eles. A aplicar pensamento lógico, tudo aquilo que eu falei para trás. Mas se calhar a mais importante delas todas, que é, vão aprender a respeitar as idiosincrasias dos programadores que encontram pelo caminho. E ainda mais importante, vão perceber como é que os programas são feitos, como é que eles funcionam, e isso leva a um melhor uso desses programas. Ok. E eu parei aqui em 2014. Agora temos isto. Cada vez mais assistimos a mais dispositivos com quem a gente fala. E eles aprendem cada vez mais sobre nós. E respondem-nos com respostas contextualizadas. E isso às vezes pode ser assustador, porque eles respondem, eles são treinados por aquilo que a gente lhes diz. Okay? Pode chegar a um ponto, mas imagina um casal hipotético no futuro, em que é um casal perfeito e todas as noites bebe o seu chardonnay, antes de se deitarem, vê um bocadinho de televisão. Um dia tem uma discussão terrível e ela sai de casa, bate com a porta, sai de casa e ele diz, raios, que agora bebia mesmo alguma coisa. E o sistema da casa sugere-lhe, quer beber um chardonnay, copo para 2. Olha, deve estar a brincar, acabei de discutir com a minha mulher, podias sugerir outra coisa. Esse é o cenário 1. O outro ainda é mais assustador. Há a discussão toda, ninguém está a falar para o sistema da casa, há a discussão, a mulher sai de casa. O marido senta-se no sofá, a pensar na vida dele, e o sistema da casa sugere-lhe conselheiros matrimoniais. És capaz de já estar a saber muito sobre mim. Este ainda antes de concluir, ainda vou fazer outra coisa, que é os carros de condução automática, os carros autónomos, eles têm uma carrada de convenientes que nós conseguimos ver. Têm, na realidade, 2 inconvenientes que podem bem impedir a implementação deles. Um é de ordem prática. O que é que acontece se nós tivermos que levar a nossa esposa para o hospital de urgência porque ela está a ter uma criança? Há sítios onde não é prático, nem sequer é mais rápido chamar uma ambulância. Uma pessoa que mora a 2 km no hospital não vai chamar uma ambulância, porque a ambulância vai demorar mais tempo do que se ele pegar no carro e ir. A questão é, o carro de condução automática vai respeitar a nossa urgência? Será que não vai haver limites hard-coded nos automóveis para impedirem de fazer isso? E depois há outro cenário, e esse vai ser um cenário legal. O que é que as seguradoras vão dizer quando for preciso fazer um seguro para um carro de condução automática? Se houver um acidente entre 2 carros de condução automática, a culpa é de quem? Que seguradora é que paga? Não há um ser humano envolvido. E isso pode ser muito dramático. Quero dizer que quanto mais cedo ensinarmos as nossas crianças programação, e voltando atrás, consoante elas forem compreendendo melhor como é que funcionam os computadores, como é que funcionam os programas, como é que funciona a inteligência artificial, isso pode-lhes ser muito útil, não só para usarem essa inteligência artificial melhor, mas também se chegarmos a isso de combater essa inteligência artificial. Porque podemos chegar a isso. Vocês devem estar a pensar que eu sou louco. Este senhor, que quase certeza ninguém conhece, ele falou disto em 2014 já. Este senhor está
muito preocupado que isto seja real. Aliás, não é só ele, Bill Gates também já falou no mesmo assunto. Nós, se calhar, antes de implementarmos certas coisas, se calhar devíamos parar para pensar onde é que isto nos está a levar. E, mais uma vez, é importante que as nossas crianças estejam preparadas para este combate, se ele chegar a existir. Nós esperemos que não, mas se ele chegar a existir, é bom que eles estejam preparados. Empregabilidade. Eu não sei se vocês conhecem esta história, é a história dos cavalos. Há 2 cavalos que no início do século XX estão a conversar e dizem: então agora vêm aí os carros, como é que achas que vai ser, o que é que nos vão fazer e não sei o quê. E diz o outro: não, então os carros vai ser uma maravilha, tu já viste, antigamente tínhamos que ir para as batalhas, eles agora vão fazer tanques para irem de carro para as batalhas, já não temos que ir. Nós tínhamos que trabalhar a terra e puxar os arados, eles agora vão ter tratores e puxam isso tudo. Não, isto vai ser espetacular. E agora com estes novos trabalhinhos da cidade, vai ser da moda, andar a passear as crianças nas charretes, vai ser espetacular. Nós sabemos como é que isto acabou. Entre o início do século XIX e entre o início do século XX e meados da década de 70, a população de cavalos baixou para 1/10 do que era a nível mundial. Nós passamos pela mesma coisa que os cavalos na Revolução Industrial. No final do século XVIII aconteceu a Revolução Industrial. E tudo o que era trabalhadores, que eles na Grã-Bretanha chamavam os cottagers, que eram trabalhadores, digamos, externos, mas que trabalhavam a terra, faziam roupa de forma manual, de repente passaram todos a ser funcionários de fábricas. As fábricas foram automatizadas, sobretudo ao nível da roupa, e toda essa gente passou para ser funcionários de fábricas. E o capitalismo inicial foi muito selvagem, sobretudo no Reino Unido, onde havia um sistema de distinção de classes muito forte, em que as fábricas normalmente eram da nobreza, e o capitalismo foi mau para essas pessoas. As pessoas revoltaram-se e criaram um movimento que se chama ludismo. Nós hoje ainda vemos, de vez em quando, vemos aparecer alguns ludistas com outros nomes, mas eles ainda por aí andam. Eles, inclusivamente, destruíram máquinas, faziam coisas do estilo. Mas um século depois, na realidade, o industrialismo e o capitalismo, por acaso, fizeram subir o nível de vida a todas as classes, por igual. Quer dizer, pode ter demorado algum tempo, sobretudo o inicial foi mauzinho, mas depois subiu. Isto correu melhor para nós do que para os cavalos, até porque a nossa população mundial continua a subir. A questão é, até quando? Nós estamos a entrar numa era de robótica diferente do que tivemos até aqui. Até aqui nós tínhamos robôs especializados, faziam um trabalho e faziam esse trabalho muito bem. Víamos isso em fábricas de montagem de automóveis, por exemplo. Agora, cada vez mais estamos a começar a ver robôs que substituem atendimento ao público. Isto é uma imagem do estrangeiro, mas isto existe nos McDonald's em Portugal. Eu, por acaso, só uso isto. Acho espetacular, não tenho que estar a esperar na fila, nem não sei o quê. Só uso isto. E mais, agora apareceu uma nova classe de robôs, são os robôs generalistas. Este é o Baxter. O Baxter, se não estou em erro, surgiu em 2015, se não estou em erro. O Baxter é um robô generalista que aprende. Ele tem manipuladores e ele aprende a fazer basicamente tudo. Tudo o que um ser humano fazia com as mãos, ele pode fazer. Com a vantagem que não se aborrece, não fica cansado, não tira férias, não tira dias de baixa, exceto quando precisa de manutenção, não faz greve, não dorme, não faz intervalos para café, nem sequer tem salário. As pessoas que quiserem investir numa máquina destas, eventualmente o investimento inicial é muito maior, ele até pode ser muito mais lento que um ser humano treinado para aquelas funções. A questão é que ele trabalha 24 horas por dia sem se queixar. E quando ele não trabalhar mais, troca-se. Nós não fazemos isto com um ser humano. E isto, eu não sei se vocês seguiram o ano passado, os trabalhadores do McDonald's nos Estados Unidos queriam aumentar o salário. Queriam aumentar o salário para $15 por hora. O que para nós, uau, espetacular. Mas para o nível de vida americano é relativamente baixo. Como é que a McDonald's respondeu? Vocês viram lá atrás. A McDonald's substituiu-os a eito por máquinas destas. Mas sem problema absolutamente nenhum. E os clientes, a maioria dos clientes até pode ter, então mas agora temos que lidar com as máquinas, mas agora lidam. Já ninguém se lembra dos milhares de trabalhadores que vieram para a rua.
E o caminho vai ser este, quer dizer, é que nem sequer vale a pena lutar. A diferença é, nós conseguimos continuar a trabalhar, a existir sem trabalho, sem termos de trabalho, ou vai-nos acontecer como aos cavalos? Aliás, isso já se nota sobretudo em Portugal, as pessoas cada vez têm menos filhos. E uma das razões é precisamente essa, é o clima económico. Nós, quanto mais pessoas pusermos na Terra, entre outras limitações, a limitação de trabalho pode ser uma delas. E os trabalhos intelectuais, como médicos ou advogados. Os médicos e advogados são engraçados, sobretudo os médicos, digamos, clínica geral, não estou a falar de cirurgiões e outras coisas mais especializadas. Mas um médico, o que é que ele faz? Um médico recebe um inputs e dá um output. Ele recebe os sintomas e diz o que é que a pessoa tem. Basicamente é isto. E receita coisas para isso. Isto é o que faz o Watson da IBM. O Watson da IBM está a ser usado, entre outras coisas, para o campo médico. E faz isto, que é o que faz um médico. Advogados, grande parte do trabalho de advogado neste momento é pesquisa, é ler papelada, desde relatórios financeiros, e-mails e não sei o quê. Isso, mais tarde ou mais cedo, aliás, já está acontecendo em algumas firmas maiores, vai sair das mãos dos advogados. Vai passar também para o Watson. Professores. Os professores são outra raça que está em vias de extinção mais tarde ou mais cedo. Porque as pessoas estão cada vez mais a aprender online. Já há sistemas de tutoria online personalizada e provavelmente vai acontecer também isso. Inclusivamente jogadores de Go profissional, acabou de ser batido pela Google há 3 ou 4 meses. E os programadores? O que é que vai acontecer aos programadores? Os programadores, nós somos uma raça especial, mas não tão especial assim. Vai haver uma talk, acho que é daqui a bocado, sobre metaprogramação em Elixir. Vão ver e assustem-se. Nós estamos de saída também. Vocês podem ver muitas destas coisas que eu acabei de falar neste vídeo do CGP Grey. Este vídeo é muito, muito bom. Humans need not apply. É muito bom e muito assustador também. Pronto. Ainda uma última palavra sobre a empregabilidade. Aqui há dias o nosso Celso, já se pode dizer o nosso Celso, não pode? O nosso Celso. Ele publicou este tweet, aqui há dias, já foi há uns meses, que se refere àquele artigo. Isto é, quem estiver vivo daqui a 30 anos é bem provável que esteja vivo daqui a 1000. Tem a ver com os avanços da medicina, sobretudo a nível da nanotecnologia e com a lei de Moore. Isto é, se a medicina for cada vez mais tecnológica, quer dizer que obedece à lei de Moore, e devido ao crescimento da lei de Moore, a medicina vai chegar a um ponto em que nós somos virtualmente imortais. Eu respondi, na altura, que é muito assustador. As minhas considerações eram mais éticas e filosóficas que outra coisa, mas também é muito assustador a nível da empregabilidade. Quer dizer, se ninguém morre, não vai haver trabalhos para as gerações mais novas. Okay? E ensinar programação às crianças pode levar a que ao menos tenham melhor empregabilidade. Não só com programadores, como eu falei atrás, mas com outras coisas em que o conhecimento que eles têm de como é que as máquinas funcionam e os programas funcionam lhes garanta mais empregabilidade. Nós devíamos começar a ensiná-los o mais cedo possível. Ok. E o Calcatar, que eu falei no início. Vocês lembram-se da personagem do Calcatar? Quem é que se lembrava? Só uma pessoa. Como é que é possível? O Calcatar é uma personagem do universo expandido de Star Wars, que tinha sido um Stormtrooper Imperial, depois trabalhou como operativo para a Nova República, aliás, primeiro para a Aliança Rebelde para a Nova República, descobriu que era sensível à força mais tarde, descobriu o lightsaber do pai, quase que caiu para o lado negro e entregou o lightsaber ao Luke Skywalker. Mais tarde voltou a conectar-se com o lado bom da força e eventualmente tornou-se Jedi Master, onde dá aulas com o Luke Skywalker. Onde é que eu estou a querer chegar com isto? Em 2011, se não estou em erro, eu conheci o Pedro Silva num CodeBeats. O Pedro Silva era professor de Biologia. Professor, normal, de Biologia. Um belo dia ficou sem emprego, porque as colocações de professores são aquela manhosice, e ele viu-se sem emprego. E ele disse, o que eu gostava mesmo era ser programador. Então ele pegou e inscreveu-se em Engenharia Informática. Um professor de Biologia que se resolve inscrever em Engenharia Informática. E em 2011 já estava a trabalhar como programador. Sim,
nós também não podemos perder a oportunidade de, quando encontrarmos pessoas destas que estejam interessadas na nossa área, os trabalhos não vão durar para sempre, se elas estiverem para aí viradas, é ensiná-las programação. Não têm nada a perder, só têm a ganhar. Segunda parte, o que é que está a ser feito sobre isto? Eu vou falar só em coisas que são ou gratuitas ou muito perto disso. Mesmo que não sejam gratuitas, mas o preço diluído seja, não sei se me estou a fazer entender, à exceção deste livro. Este livro é muito, muito bom. Não tem uma versão portuguesa. É bom porque não é um livro para educadores, é um livro para os próprios miúdos. Isto é apropriado para aí entre os 11 e os 15. A linguagem do autor é muito boa, é mesmo apropriada para os garotos. Já tentei de tudo, nem sequer em brasileiro há este livro, pelo menos que eu tenha encontrado. E é uma pena. É o único livro que eu vou falar. Autoguiado. Ensino próprio. Aprendizagem própria. Os miúdos hoje em dia estão online cada vez mais cedo. Minha filha de 5 anos tem um Twitter. Ok, fui eu que o criei para reservar o slug, mas ela tem Twitter. E a mais velha também tem um Twitter, que não usa, que ela não acha piada, mas tem um Facebook e tem aquelas coisas normais de pré-adolescentes, WhatsApp e essas porcarias todas. Eles já estão online. Se eles querem aprender alguma coisa, nós vamos... Olha, agora sentas-te aqui e vais aprender aqui com o pai como é que se programa. Olhas para mim e vês aquilo que eu estou a fazer. Isso não existe. Mais vale, já que eles estão online... tenho uma coisa a dizer sobre o YouTube. É preciso ter cuidado com o YouTube. Há coisas muito boas, há coisas que são péssimas. E é impossível distinguir no YouTube. Portanto, temos a Khan Academy. A Khan Academy tem uma área só para programação. Okay? Os tutoriais normalmente são só em texto, alguns têm em vídeo, outros têm em áudio só, enquanto a pessoa vai fazendo. A maior parte dos tutoriais são para fazer mesmo, não é só para ler. Tem coisas desde adolescentes até mesmo para adultos, há lá tópicos mesmo pesados, que não são mesmo para crianças. Tem muitos conteúdos em português, mas não todos. Temos o Code.org. O Code é muito engraçado, eu não conhecia. Quem me disse foi um professor de TIC, que vocês já vão ouvir falar mais à frente. Ele é baseado no Scratch, é muito engraçado, os tutoriais são interativos, tem os elementos, isto é, as lições, são baseadas no universo Star Wars e no Minecraft, que os miúdos adoram agora. Muito amigável para as crianças. A maior parte dos conteúdos existem em português, é português do Brasil, mas pronto, é português. Depois temos o Code Academy. O Code Academy é para adolescentes já um bocadinho mais velhos e jovens e para adultos. Os tutoriais são muito bons, eu fiz alguns cursos. Eu fiz cursos de coisas que já sabia para saber se o curso era bom. Os cursos são bons. Tem várias coisas, tem muita coisa relacionada com JavaScript, mas também tem outras linguagens. Os conteúdos são relativamente poucos em português. Por incrível que pareça, eles tinham um curso de Python que estava em português e esse curso vai ser abatido ou a semana que passou ou vai ser abatido na próxima semana. E provavelmente o que vem substituir vai estar em inglês, o que é pena, mas pronto. Depois, presencial. Presencial temos o PyAcademy. O PyAcademy é um projeto muito engraçado da Raspberry Pi Foundation, em que eles são treinos para educadores, para professores e até para pais. E que ele tem uma certificação e é muito interessante. Infelizmente só existe no Reino Unido e começaram há poucos meses nos Estados Unidos também. Pode ser que expanda. É interessante não só porque é programação, mas também porque tem computação física. Os miúdos aprendem aquelas coisas de sensores, isso é... Os miúdos gostam. O PyAcademy é para educadores, ok? Eles depois têm que transportar isso para as escolas. Temos a First Lego League, que eu me ia esquecendo da apresentação, se a senhora da First Lego League não tivesse chamado a atenção. Eu conheci a First Lego League num CodeBeats, se não estou em erro, em 2012, mas posso estar enganado. Eles têm... Isto é um projeto... Vocês têm que se inscrever com uma equipa, ok? De vários miúdos. Depois é melhor falarem com eles estão ali fora. O preço de entrada é um bocadinho elevado, ok? Mas depois dilui, porque as equipas são relativamente grandes. Eles têm uma coisa muito interessante, que é, eles têm um conjunto de valores relacionados com a competição, o respeito pelos outros, a competição amigável, que são importantes também para os miúdos. E é Lego.
é a lei. Eles estão lá fora, vão lá falar com eles que explicam melhor que eu. Escolas públicas foi interessante. Já há muitos países que têm ensino de programação nas escolas públicas. Os Estados Unidos foram pioneiros nesse aspecto. O Reino Unido começou a ter há uns anos, há poucos anos. Portugal tem, já há muito tempo, o ensino de programação a partir do 10º ano. É um curso secundário, entre o 10º e o 12º. Eu fui aluno desse curso. E agora começou o ano passado, 2015-2016, um projeto piloto do Ministério da Educação de 2 anos. Mas é um projeto piloto ainda, isto é, as escolas aderiam se quisessem e aderiram relativamente poucas. Eu enviei um e-mail para o Ministério da Educação com várias perguntas. Qual tinha sido o balanço, quem é que dava as aulas. Fiz uma pergunta específica porque em Portugal existe uma lei que obriga a administração pública a usar software open source. Ou melhor, os formatos têm que ser open source. Isto é, em vez de ter fecheiros Word, devem ser ODFs, não é? E coisas desse género. Isto é, não obriga exatamente a usar software open source, mas quer dizer, se tem que sair de lá em formatos open source, parte do princípio que o software também é. E então, nessas perguntas eu perguntei porque é que no programa existe o Kodoo, que é da Microsoft e que é closed source, porque obriga a usar o Windows. Porque nós temos essa lei. E eles, pronto. E depois, que hardware é que eles estavam a usar, se o Ministério da Educação forneceu, como é que isso foi? Mandei e-mail 2 vezes, não responderam. Por isso, eu aproveitei e fui falar diretamente com o professor. Fui ao agrupamento de escolas e fui. Eu sou de Vila Real, o que é importante para isto. Vila Real não é Lisboa, ok? As pessoas lá são diferentes, os miúdos lá são diferentes. Eu fui direto a uma das que eu vi, que escola que tinha aderido ao projeto piloto, fui lá, pedi para falar com o professor. O professor Nuno Cunha recebeu-me e nós conversámos nesse dia e depois trocámos alguns e-mails. E ele tem alguma coisa a dizer. Esta escola não é no centro da cidade. No centro da cidade nenhuma quis aderir. Isto é um agrupamento de escolas que já fica um bocadinho arredado da cidade e que apanha todas as crianças que estão ali à volta da cidade. À volta da cidade, em Vila Real, não é como Lisboa ou Porto. Nós podemos ir da Aveiro até ao Porto sempre a apanhar casas. Em Vila Real não. Aquilo tem uma particularidade engraçada, sai-se da cidade, monte, aldeia, monte. Isto é, não há aquele conceito de casas seguidas como há no litoral. E então, os alunos deste professor, na generalidade, eram famílias de baixos rendimentos e com uma literacia tecnológica a condizer, não é? As crianças estavam muito desejosas de ter aquilo. Elas aderiram muito, elas gostavam mesmo de ter aquela aula. A aula foi dada em regime, como se fosse uma EC. Não é uma EC, porque o professor não é da EC, mas era como se fosse em regime extracurricular. Não houve qualquer distinção entre géneros, nem de extrato social, por assim dizer. Isto é, ao longo do ano, o professor não viu que as crianças mais ricas fossem melhores naquilo do que as mais pobres, nem que os rapazes fossem melhores que as raparigas. A escola teve que andar a apanhar a hardware que tinha para lá, ainda oriundo do programa Magalhães. A escola tinha alguns Magalhães, teve que ser o professor a formatá-los a todos e a instalar as ferramentas necessárias. O currículo proposto pelo Ministério da Educação é bom, mas é muito extenso, sobretudo para um ano só, e mesmo para 2, sabe Deus. O currículo é muito engraçado, vocês vão ver, eu olhei para o currículo e isto parece Engenharia Informática de primeiro ano. Claro que depois é dada de outra forma, mas uma pessoa olha para os conteúdos programáticos, estão a ensinar isto a miúdos de 18 anos, estão a brincar comigo. Mas não, é possível, depois está melhor explicado, mas o sumário assusta um bocado. Não era obrigatório, lá está em regime da AEC, mas os alunos foram todos quiseram ir das turmas titulares, todos quiseram ir a isto. O professor usou o Scratch, o programa fala em usar o Kodoo, o professor não teve para isso nos Magalhães. Há uma coisa muito importante que eu me esqueci de referir atrás, não tenho as minhas notas, lá está. Como as famílias eram de baixa literacia tecnológica, o professor perdeu quase 2 meses no início, só para as crianças perceberem o conceito de gravar um fecheiro.
As crianças não conheciam esse conceito. Então, passou imenso tempo no Word, porque ele eventualmente acabou por instalar o Windows, perdeu imenso tempo no Word a criar um fecheiro, gravar o fecheiro, abrir o fecheiro, fazer isto de aula para aula, até as crianças se habituarem que os fecheiros existem, têm que ser gravados, o trabalho tem que ser gravado. E isso foi um problema e ele diz que provavelmente para o ano vai passar outra vez pelo mesmo problema. Na escola não há Wi-Fi, ele perdia imenso tempo nos inícios das aulas porque tinha que andar com uma pen, máquina a máquina, a meter nas máquinas todas. E ele queria muito usar o Code.org. Eu não conhecia o Code.org, foi a pessoa que me falou dele, mas eu fui ver e aquilo é fantástico. Mas como não tem internet, ele não podia usar. Quer dizer, para as pessoas que são de grandes centros urbanos, uma escola não tem internet, a escola não tem internet, mas isto é real no resto do país. Parte 2,5, isto vai ser rápido. O que é que nós podemos ensinar aos nossos pequenos? Eu não estou a dizer nós como sociedade para isso temos o governo que já tem felizmente este plano para o terceiro e quarto ano, vamos ver se não acabam com ele para o ano, mas nós que já somos developers, o que é que podemos ensinar aos nossos pequenos lá em casa? Eu tenho 2 filhas pequenas, a mais pequena ainda é demasiado pequena, a mais velha já aprendeu algum Python, mas infelizmente não temos muito tempo. Mas seja como for, todos nós, quer dizer, ou temos irmãos mais pequenos, ou temos sobrinhos, ou podemos juntar lá em casa miúdos da escola, se quiserem, porque é que não? Para ensinar. Entre os 6 e os 10, isto é, mal as crianças saibam ler Scratch. Eu aconselho Scratch. O Scratch é muito bom, tem aquele conceito de blocos que os miúdos aderem rapidamente, é orientado a eventos, os miúdos podem fazer os seus próprios sprites, os seus próprios sons, isto é muito engraçado. Uma palavrinha, eu também achei piada ao Kodu, mas como eu não uso Windows, e depois leva a que as apresentações comecem com 20 minutos de atraso, como não uso Windows, nem sequer vou falar nisso. Aliás, o Scratch tem essa vantagem, corre em todo lado, existe uma versão online, ou melhor, a versão mais recente até é só online, e existe uma versão mais antiga que corre offline. E existe em português, que é uma vantagem. Daí para a frente, Python. O Python, eu não uso Python sequer, nem profissionalmente, nem pessoalmente. As minhas linguagens, normalmente, quando tenho que fazer alguma coisa, ou é JavaScript ou é C++. Mas o Python, para além de ter este livro que é muito bom, o Python tem várias vantagens. É multiparadigma, que não é o caso do JavaScript. O JavaScript há quem diga que também é multiparadigma. Não é, o JavaScript não foi pensado para ser multiparadigma. O Python é verdadeiramente multiparadigma. É muito fácil, é como o JavaScript, porque a tipagem é dinâmica, a memória não tem que se andar a destruir ponteiros como em C. É cross-platform, ela corre em todo lado, há interpretadores para as plataformas todas. Tem uma livraria muito extensa, seja a standard, sejam tem para aí livrarias que nunca mais acaba. E tem uma particularidade que eu acho que ela é ótima para crianças, que é em Python, não acho, quem é que já trabalhou com Python? Muita gente trabalhou com Python. O Python não tem chavetas. E o que faz a indentação, o que faz os blocos do Python é o white space. Isso faz com que, se as crianças começarem a aprender Python, isso faz com que elas sejam extremamente disciplinadas. Porque não há chavetas, quer dizer, em JavaScript, já toda a gente viu o JavaScript todo indentado à esquerda. Que não dá para ler, é uma salganhada. Em Python isso é impossível, aquele código não corre. Porque o white space é importante. Isso é muito, muito importante para as crianças, que elas sejam disciplinadas. Lá está, não só para continuar a ser programadores, mas para tudo. É preciso ser disciplinado. Se uma coisa tem regras, as regras têm que ser cumpridas daquela forma para as coisas correrem bem. Depois de saberes o que estás a fazer, podes contornar as regras, mas não antes. E pronto, é só. Alguém tem alguma questão para a pessoa que vem a seguir? Muito obrigado. Alguma questão? Não? 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 Pronto. Obrigado.